Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy 1x, te garante 200% de bônus de retorno. Link na descrição do vídeo, comentário fixado. Acessa lá o nosso link na hora que você for baixar no 1xBet e realizar o seu depósito, você vai preencher Godoy 1x, aí você vai fazer o seu depósito, vai retornar 200% sobre esse valor que você vier a depositar. E a partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor. Jogo hoje, quinta-feira, tem Goiás e São Paulo. Sexta-feira, pela Série B, Paysandu e Santos. Então aproveite aí no 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Vamos falar dessa derrota do Flamengo, Flamengo avança na Copa do Brasil, né, no agregado 2-1, perdeu o jogo por 1-0 no Allianz e aí deixou ali um alerta muito interessante para o Flamengo, essa partida, para o restante da temporada, principalmente um jogo muito especificamente, que é o jogo contra o Bolívar em La Paz, onde a equipe boliviana ela tem um estilo não parecido com o do Palmeiras, mas ela tem um estilo ofensivo, que é de uma ideia que vai ser muito repetida, curiosamente, coincidentemente, de algo que talvez hoje seja o principal calo ali do Flamengo, a principal fragilidade do Flamengo, defender bolas aéreas na área. O Flamengo vai encontrando essa dificuldade ao longo da temporada. O Palmeiras, ele estava armado para criar situações desse tipo, né, para criar a situação, para cruzar essa bola dentro da área, conseguiu, em algumas delas, boas finalizações, e aí gol, impedimento e tal, mas então fica um alerta muito grande, pois o Bolívar vai fazer isso. O Bolívar ele fez isso contra o Flamengo em La Paz, joga dessa maneira, apesar de ter perdido agora o Chico, né, o Chico da Costa, que é um atacante, né, mas continua sendo muito forjado para trabalhar dessa forma, é aquilo. Se o Flamengo está tendo muita dificuldade para defender bola aérea a nível do mar, em La Paz, que o ritmo é completamente diferente, a velocidade é diferente, que a gente sabe que tem a situação física, que ela é influenciada, então tem que ligar esse alerta, cara. Tem que ligar esse alerta. Vamos falar aqui desse jogo. O Palmeiras já abre o placar logo no início, que é um cenário que fica complicado, né? Pois o Palmeiras está pressionando, estava criando oportunidades, e aí o gol é exatamente assim, né? Tem ali a cobrança do escanteio, corte, levantamento para dentro da área, posição legal, não tem nem o que falar. 1-0 ali Palmeiras, o Matheus Cunha havia feito uma belíssima defesa, né, com a pontinha dos dedos, aí foi escanteio e aquela pressão. E aí chega num determinado momento do jogo que a gente entende que é o seguinte, existe a pressão, né, do Palmeiras, a pressão do cara que tá jogando em casa e precisa buscar o resultado, e o Flamengo como visitante, ficou aquele visitante que não conseguia sair, aquele visitante acuado, e um visitante que não parecia entender o que estava acontecendo. O Flamengo passou um período no primeiro tempo que não estava conseguindo entender, e aí isso reflete no diálogo do técnico com o Gerson, que acabou sendo flagrado pela galera que estava trabalhando lá no estádio, falando, tá sobrando o Veiga, aí o Gerson diz, tá sobrando todo mundo. Verdade. Pelo Flamengo não conseguir colocar a bola no campo, não conseguir trocar passes, e o Palmeiras criando muita situação. O que aconteceu foi o seguinte, e o Flamengo demorou para assimilar essas situações. O Palmeiras utilizou 2 alas, com 2 atacantes, e 2 jogadores que trabalham por dentro, né? Felipe Anderson e Veiga trabalham por dentro. Os 2 alas, tendo essa liberdade para avançar. E os 2 atacantes. Os 2 atacantes prendem os 2 zagueiros. 2 atacantes prendem os 2 zagueiros. O Rony não é o atacante fixo. Então o Rony, ele vai fechar as triangulações. Se o ala tiver com o Felipe Anderson, ele vai lá e fecha. Sempre para tentar buscar a superioridade. Perfeito. Os alas têm toda a liberdade, pois o Palmeiras atuou com 3 zagueiros. Então eles atuam, até para ter espaço, pois eles que vão fazer o cruzamento, né? Mike, depois foi o Marco Rocha. E aí pelo lado esquerdo o Caio Paulista, que era um atacante, né, de origem, hoje trabalha como ala. E aí o Felipe Anderson com o Veiga. O que acontece é o seguinte, o Varela se sentia, taticamente, né, atraído pelo ala oposto. E aí ele tem que diminuir lá, porque a linha com 4 tava olhando as costas, que é com o Veiga, o Felipe Anderson. Por isso que, né, é importante a gente fazer a crítica do Flamengo. O Flamengo precisa, mas a gente também tem que reconhecer o seguinte, a parada do outro lado é bem feita, mas você tem que assimilar. Isso aí, a parada ser bem feita lá, não inibe o técnico Tite, a comissão técnica que está na beira do campo, não conseguir enxergar e tentar criar algum recurso. Ou
melhor ainda se você conseguir antever essa situação e se preparar. O Flamengo parecia que não conseguiu entender o que era para ser feito. Demorou. O Varela era atraído pelo ala oposto para fazer o combate. Meu irmão. Se o Varela era atraído para fazer esse combate, os dois atacantes estão segurando os dois zagueiros, quem cair aqui tá livre. Veiga e Felipe Anderson. Porque a linha com 4 jogadores mais à frente estava dando combate lá e buscando as costas, não a lateral. Quando busca a lateral, dava um espaço maior. Dito e feito. Bola assim, ó. Puxou lá o Ayrton Lucas. Aí a bola é ali, aí o Alan tem que fazer o deslocamento. Ou então, quando o Varela segurava um pouco mais e não era atraído, era isso aqui. Tava dando um 2-1, direto, e o Alan pelo lado esquerdo tendo liberdade, pois gerava uma dúvida nas costas do Varela e o Flamengo não conseguia. E a linha com 4 jogadores não estava sendo uma linha combativa no meio de campo. Sobrava sempre um jogador também. Então, na brincadeira do resta um, e eu acho maneiro essa parada do futebol, do resta um, né? Porque a ideia é sempre tentar restar um. Tava restando um pro Palmeiras, sempre nas costas de alguém que trabalha pelos lados. E aí, por cerca de 35 minutos, mais ou menos, que o Flamengo começou a entender, Tite promove uma mexida de lado, Gerson com o Luiz Araújo, e mais do que isso, essa linha com 4, ela desce um pouco mais. Aí, beleza. Você tirou o espaço, só que, futebol, irmão, quanto mais essa linha desce, mais ela vai estar longe da galera da frente, porra. Se você, na hora que recuperar essa bola, não conseguir ter um contra-ataque, ou você não conseguir segurar para trocar passe, que é mais difícil no gramado sintético, a gente já sabe disso, você não vai conseguir jogar. É exatamente isso que acontece. O time consegue consertar essa situação, ela não fica tão como é que estava, né? Porra, a frequência era enorme. Em contrapartida, o time não tinha aquela troca de passe, a conexão com o ataque era os 8, nada, Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta e Pedro, eles, por característica, eles não vão individualmente, num contra-ataque, destruir defesa nenhuma, pô. Não vão, pô. Você precisa ter a válvula de saída. O Pedro não é a válvula de saída e muito menos o Arrascaeta, pô, é normal. Eles não têm essa característica. O jogo deles é demais a associação. Botar eles pra correr contra os 3 zagueiros, não vai rolar. Não vai rolar, eles não vão conseguir. E era isso que estava acontecendo. O Flamengo conseguiu diminuir ali, mas na hora do contra-ataque faltava caprichar. No segundo tempo, o técnico Tite fez uma substituição pontual para as necessidades, mas extremamente impopular pelo que estava acontecendo. Pelo que é o Flamengo, né? Colocar mais um zagueiro. Pô, meu irmão, o Flamengo tá todo lá atrás. Dá para entender a linha de raciocínio. O Flamengo tá todo do torcedor. O Flamengo tá todo lá atrás. Não consegue. Tá sofrendo uma pressão. Se tomar mais o gol é pra pênalti. Pode ser eliminado. Não quer ser eliminado. Meu Deus, aquele desespero. O cara tira um atacante, coloca o zagueiro, o torcedor fala, pô, esse cara aqui não presta, irmão. Taticamente, pro encaixe, fez total coerência. Contudo, a saída do Luiz Araújo tirou a oportunidade de gatilho do Flamengo. Então, assim, se era pra tirar alguém e jogar nessa proposta, você vai tirar quem te dá o gatilho de saída, de velocidade, o refúgio, aquela, né, vambora, a descarga. Então, não tinha que ser um outro. Se tu tira o Pedro, né, Arrascaeta, complicado. Então, enfim, sobrou pro Luiz Araújo. Defensivamente, o Flamengo se ajustou. Diminuiu a frequência do Palmeiras, diminuiu o perigo, diminuiu consideravelmente. Uma bola ou outra, aí bateu na trave, Matheus Cunha precisa caprichar a saída de gol. Se ele é o goleiro da Copa do Brasil, ele tá jogando... Se Copa do Brasil é mata-mata. Mata-mata, a margem de erro ela é menor, né? Pois numa bola é diferente, o jogo é completamente diferente. Então, se ele é o goleiro da Copa do Brasil e o Flamengo peca em bola aérea, mais do que nunca ele precisa de um goleiro que saiba sair do jogo, saiba sair do gol com uma frequência. Ele falhou em alguns lances. Falhou em alguns lances. Não foi em um lance, não. Falhou em alguns lances. E aí tem que ter mais assertividade na saída, né? Ou teve uma que ele ficou olhando a bola viajar, a outra ele saiu errado, aí sobrou. A outra ele não saiu, porque não sair também é um ato errado de sair, né? Você tem que saber o momento. Então aí tem que caprichar nessa saída aí, apesar de ele ter feito grandes defesas. A saída que foi... E o Flamengo conseguiu diminuir. Com 3 zagueiros, né? Aí, por que acontece? Quando você fez 3 zagueiros, você ganha no 3+2, os 2 atacantes já não estão mais sobrando, você tá ganhando aqui, os alas do Flamengo, que aí se tornam alas, né? Tem a liberdade para combater com os alas do Palmeiras, e aí encaixou, espelhou.
espelhou e o Flamengo ganhou superioridade. Depois até o Abel Ferreira coloca o Gustavo Gomes no final para ganhar aquele desespero e igualar o 3-3, porque tava 3-2. As coisas se concentraram. O grande problema foi a falta de saída. Apesar de todas essas faltas de saída, eu tava olhando, depois revi, aquilo ali foi pênalti pra um cacete, meu irmão. Pênalti pra um cacete. É aquilo, né? A falta de deixar marcar um pênalti, por mais que o Flamengo não seja brilhante, ela pode condicionar também um pouco a partida. Era pênalti pra... Pô, cara, vibração completamente, sabe? Completamente. Então, assim, a única mão na bola que o juiz, que o VAR chamou foi a do Abel, né? Foi a única. A do Murilo ele ignorou completamente. E eu acho que a do Murilo era até mais fácil do que a do Abel, né? Do Abel que tem que estar lá manjando pra ver o que ele tá fazendo. Do Murilo você vai ver o jogo. Você vai ver o jogo, né? Então, assim, muito. E aí isso também acaba, né, mostrando um pouquinho, mas escondendo um pouquinho. Mas de qualquer forma, eu acho que fica um jogo preocupante. É um jogo preocupante, pois liga um alerta ali pro jogo Bolívar, que eu acho que vai ter muita bola alçada. Talvez 3 zagueiros lá em La Paz vai ser importante, mas você vai ter que precisar fazer mais do que nunca o resultado no Maracanã. No Maracanã, sem dúvida nenhuma. Grande abraço, galera. Tamo junto. Deixa aí o seu like, deixa sua curtida. A gente vai se vendo por aí. Valeu. E agora é quartas de final, né? Na Copa do Brasil.